Olá, que a graça e a paz esteja com você. Onde você estiver agora, abra o seu coração para ouvir Deus falar. Certamente, Ele hoje pode te tocar de uma forma nova, de uma maneira especial e mudar a sua história. Creia, receba. Ore comigo agora para que Deus nos abençoe neste programa. Senhor amado, mais uma vez estamos aqui às voltas da Tua palavra para compartilhar o amor que derramaste sobre nós em Cristo Jesus. Abra os sentidos espirituais de cada ouvinte deste programa para que receba a revelação do Teu projeto de redenção que operaste na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Pelo Teu Espírito, só o Senhor pode fazer. Obrigado, Senhor, por nos tratar segundo a Tua graça e amor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Nosso tema hoje é Síndrome de Jacó. Diz a palavra de Deus que tudo que está escrito nas Escrituras é para o nosso ensino. Jesus, respondendo aos doutores da lei de sua época, disse a eles: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que atestam de mim. Toda passagem que há na Bíblia aponta para Jesus, que é o cumprimento da promessa de redenção da humanidade feita por Yahvé no Éden, quando o homem e a mulher transgrediram sua lei. A voz profética de Yahvé bradou sua vingança contra Satanás, dizendo em Gênesis 3,15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava ali registrado a manifestação da indignação de um pai inconformado de perder seu filho e que tudo fará para resgatá-lo das mãos do traficante de almas, o diabo. Pronto, estava selado o futuro de Satanás na declaração da vingança de Deus pelo engano que foi plantado no coração do homem. Mas desde então, as marcas do enganador estariam na personalidade de cada homem e de cada mulher que nasceria nesta terra, como descendentes desta primeira família, pois Deus lhes havia dito para multiplicar e encher toda a terra. De fato, quando chegamos no texto de Gênesis, capítulo 5, vemos ali a genealogia de Sete, que é filho de Adão e Eva, que lhes nasceu em lugar de Abel, assassinado por seu irmão. Agora escute como está escrito no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhante, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Já não nasceriam mais homens, descendentes perfeitos de Yahvé, como quando ele nos criou. Mas a semente que estava em Adão agora havia se corrompido, e por isso o texto bíblico destaca que seus filhos nasceriam conforme a sua imagem e a sua semelhança. Isto é, a semelhança de seu estado decaído, marcados pela desobediência, orgulho e rebelião, presentes no pecado e em cada pecador. Olha para uma criança, ela é inocente, não é mesmo? Porém, em Provérbio diz que até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações. Ninguém ensina uma criança a fazer pirraça, a bater. De fato, desde a mais tenra idade, está presente ali a natureza rebelde. Uma criança entregue a si mesma dará desgosto para seus pais e será uma ameaça para seu círculo de relacionamentos. Cada vez mais, com pesar, assistimos abismados às imagens do que as crianças, criadas sem educação e limites adequados, são capazes de fazer. Não há mais reconhecimento de autoridades, nem de pais, nem de professores, nem de qualquer outra. A irreverência, a liberdade excessiva, a falta de respeito total têm sido apontados, infelizmente, como marcas dessa geração. Que Deus tenha misericórdia dessa geração e desse nosso tempo tão perdido em seus valores. Somente uma transformação do coração poderá mudar esse quadro e assim fazermos frente a esse sistema tão corrupto que devasta o mundo. Há um princípio aqui que é preciso aprender. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Vou repetir.
Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Não pretendemos colher uvas de uma mangueira, não é mesmo? Nenhum agricultor escolherá uma semente de verdura se pretende colher frutas. Amados, aqui se levanta uma questão interessante. Uma macieira dá maçã porque é macieira ou é macieira porque dá maçã? Queridos, vamos analisar. Se colhermos todas as maçãs de uma macieira e quisermos agora dali tirar uvas, será isto possível? Logicamente que a tua resposta deve estar sendo: claro que não, né, pastora? Que pergunta, hein? E eu vou te responder. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, lançando mão de parábolas e exemplos simples, de modo que todos, eu disse todos, pudessem compreender. Todos, independentes de grau de instrução, raça, cor, sexo e até mesmo idade. Então agora, vamos voltar à nossa questão da semente. Se não podemos mudar a nossa colheita, então onde está o código da natureza da vida que ali se apresenta? A resposta é: na semente que é plantada. Bem, o pecado não é propriamente atitudes que vemos uma pessoa cometer e que são visíveis a todos. Estes são frutos do pecado. No livro de Gálatas 5,19 em diante, tem ali uma lista de atitudes que são frutos da carne. Preste atenção: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Voltando ao princípio, cada semente produz de acordo com a sua espécie. A semente do pecado produzirá frutos do pecado, que são frutos da carne. Jesus, respondendo certa vez aos fariseus que o questionavam por que seus discípulos não seguiam as tradições dos anciãos, disse a eles que eles transgrediam o mandamento de Deus por causa das tradições deles. Vale a pena analisar esse texto, amado ouvinte, que está em Mateus 15, para que não incorramos neste mesmo erro. Muitas pessoas estão presas a tradições que receberam por herança dos seus antepassados e que frontalmente entram em conflito com os preceitos do Criador. É aí que Jesus vem como divisor de águas na nossa vida, como luz no meio das trevas, e quando a luz chega, cada um será responsabilizado por andar na luz que tem. O que vamos escolher? Andar na tradição do erro ou na luz da verdade? Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque procede de dentro do seu coração. É no coração que está plantada a semente do pecado. A palavra nos revela que o coração é corrupto, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Uma semente daninha que só poderia ser tratada pela intervenção do próprio Criador, que nos amou com amor eterno e não nos deixou na escuridão. Porém, na revelação de Jesus, resplandecendo em nós, mostrou-nos o caminho de volta para a perfeição, abrindo a possibilidade de mudar o código da semente em nosso coração, de semente de pecado para semente de justiça. E assim podemos dar frutos de justiça que procedem de Deus. E sobre as crianças, a Bíblia diz em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E também em Provérbios 22:15, está escrito, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. As crianças precisam ser ensinadas, amados, e corrigidas. Precisam conhecer limites para as suas ações. Precisam do temor de Deus para que cresçam e se tornem adultos seguros e pessoas de bem. Esta é a melhor herança que os pais podem deixar para seus filhos.
Em Adão, começou uma descendência marcada pelo engano. Uma descendência de enganadores e, ao mesmo tempo, enganados por seus próprios corações, entregues a todo tipo de paixões, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, deixando de serem filhos de Deus para serem filhos da ira. Mas há uma história na Bíblia que fala tão bem do que Deus foi capaz de fazer para nos resgatar de todo o engano com que estávamos contaminados. É a história de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel. O nome Jacó já significa enganador, usurpador, como que falando mesmo da natureza do homem no pecado. E Jacó, apesar de ser enganador, ele desejava a posição de seu irmão Esaú, que era o primogênito e, naquela cultura, herdeiro das bênçãos e herança de seu pai. Ele via que Esaú não dava a mínima, a devida importância ao que ele tinha então. Numa oportunidade que surgiu, propõe a Esaú vender seu direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. Esaú aceitou porque estava com fome, e Jacó se valeu da fraqueza do irmão para conseguir o que queria. Amados, muitas vezes pessoas agem como Jacó, sendo um enganador. Às vezes por rejeitarem a si mesmos, às vezes por interesse para alcançar alguma posição. Cada pessoa tem em algum lugar no seu caráter uma falha, mas Deus sonda os corações e Ele reconhecerá a sede e fome profundas que tem dentro de cada um de nós. Por isso Jesus veio para corrigir nosso caráter e mudar nossa identidade. Jacó se passou por Esaú e compareceu perante seu pai, que pensando em Esaú, o abençoou. Não dará aqui para falar de toda a história, mas tem ali muitas lições que podemos tirar e vale a pena você ir lá para conferir. Fazendo um paralelo com a história da redenção por Jesus, cada um de nós, para comparecer perante Yahvé e receber a bênção do primogênito, precisamos nos revestir de Cristo. Não podemos entrar em sua presença de qualquer maneira. Sua santidade nos consumiria na hora. Nosso Deus habita em chamas eternas e sem santidade ninguém verá o Senhor. O acesso estava fechado porque nenhum de nós tinha direito. O pecado nos fez enganadores e a herança dos enganadores é a maldição. No deserto, Yahvé disse a Moisés para construir um tabernáculo, ou seja, um templo. E este templo tinha 3 partes chamados átrio, santo lugar e santo dos santos. No átrio, que é o pátio exterior, entravam todos. No santo lugar, somente os sacerdotes para fazerem os sacrifícios sagrados. E no Santo dos Santos, que era a parte mais interior do templo, onde estava a arca do testemunho, pela qual Deus vinha falar com o homem, neste lugar estava separado, e este lugar estava separado por um véu grosso, e só quem entrava lá era o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado da nação. Veja bem, só um homem, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado da nação. No Santo dos Santos ninguém podia entrar, porque o acesso a Deus não poderia ser possível aos homens pecadores e até o sumo sacerdote fazia expiação primeiro por ele, mesmo antes de entrar. E na sua roupa tem algo curioso. Na roupa do sacerdote estava presa uma corda que ficava de fora para puxá-lo caso Deus não aceitasse o seu sacrifício. Tão séria é a santidade de Deus. Pois bem, quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, na hora de expirar, bradou: "Está consumado!" E diz as Escrituras que o véu foi rasgado sobrenaturalmente lá no templo, dando a entender com isto que o caminho para entrar na presença santa de Deus estaria aberto agora a todas as pessoas. Aleluia! Todos podemos agora entrar no Santo dos Santos para adorar o nosso Deus, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção.
nos purifica com o seu sangue puro, nos limpa de todo pecado, nos dá um coração trocando a semente do pecado pela semente da justiça, pela qual daremos frutos agradáveis a Yahvé e seremos chamados de novo seus filhos, porque Ele muda a nossa identidade. Apesar de Jacó ter usado meios atrapalhados para conseguir a bênção, Deus contemplou o seu desejo, porque viu o seu coração. Ele se agradou da sua busca por ele. Certamente Jacó não foi livre das consequências do seu ato, e sofreu também bastante, sendo enganado durante a sua vida por outro homem enganador chamado Labão. Assim provou do seu próprio veneno, porque tudo que semearmos aqui, também ceifaremos. Mas Deus lhe deu uma experiência de encontro com ele num lugar chamado Peniel. Neste lugar, ele foi confrontado com o seu passado. Voltou no lugar da transgressão e clamou pela bênção, misericórdia e poder de Deus sobre a sua vida. E ali Yahvé lhe concedeu o que desejava o seu coração e mudou sua identidade. Não seria mais chamado Jacó, o enganador, mas passaria a ser chamado Israel, o príncipe de Deus. Glória a Deus. Assim, como foi com Jacó, só podemos comparecer na presença de Yahvé, purificados e santificados por Cristo. Ele olha para nós via sangue de Jesus. E a Bíblia fala que nos tornamos então o bom perfume de Cristo. Yahvé aspira o cheiro suave do seu filho, como Isaque sentiu o cheiro de Esaú nas vestes de peles que Jacó estava vestido, como seu irmão. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Romanos 13:14 nos fala: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amado ouvinte, buscando esse caminho, e esse caminho é Jesus, certamente será trocado o código de pecado do seu coração para o código da semente da justiça de Yahvé. O pecado aprisiona o homem, a sua carne pecaminosa, e o leva a toda sorte de vícios, opressões, violências, tristezas e amarguras. O mata em vida e o leva de fato à sepultura eterna. Mas Jesus veio para nos dar a sua vida. Em Cristo experimentamos uma nova identidade. Nosso nome é trocado de maldito para abençoado, de derrotado para vitorioso no espírito, na alma e no corpo. Nosso homem velho morre e é sepultado em Jesus para dar lugar a um novo homem revestido como eleitos de Deus, santos e amados, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E por fim, revestir-se de Cristo significa ser revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Em 2 Coríntios 5,17, está declarado que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Jacó deixou o homem velho para se tornar o homem novo, deixou de ser enganador para ser patriarca do povo de Yahvé. E você? Hoje que está me ouvindo agora e recebendo o toque do Senhor em seu coração, pode ter sua identidade mudada. Deixar de ser esta pessoa desacreditada, triste, desesperançada, oprimida, doente, fraca ou violenta, confusa ou somente apática, rebelde, orgulhosa, para dar lugar a uma nova personalidade, resgatada por Jesus, vibrante, com propostas novas, novos projetos vindo de Deus, se tornando uma influência positiva para a sua casa, para seus amigos, em seu trabalho ou em outra qualquer situação.
Você pode se tornar um braço de Deus para fazer chegar a verdadeira esperança deste mundo ao conhecimento das pessoas com o seu testemunho de transformação. Jesus disse aos seus discípulos em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados, Jesus o está chamando hoje para participar dos seus planos eternos. Ele tem algo novo para fazer em sua vida. Desde que este dia seja Peniel para você, o lugar do confronto e do seu encontro com Ele, que está de braços abertos, esperando a sua resposta para começar a agir poderosamente em sua vida. Ele deseja te dar um novo coração. E que você seja um homem, uma mulher que se refaz para o pleno conhecimento da sua vontade e da sua glória. Que Yahvé possa hoje te encontrar em Peniel. Vamos orar, queridos. Senhor, ministre essa palavra ao coração de cada ouvinte agora, mudando sua história, transformando sua identidade. Leva-o a experimentar um verdadeiro Peniel em sua vida. Que seus olhos possam se abrirem para ti e receber perdão e cura pela tua graça e misericórdia. Visita aquele que ficou paralisado pelo sofrimento e sopra teu espírito de vida sobre este, Senhor. Opera nesta hora um milagre também sobre a nossa cidade. Em tudo confiamos em tua graça. Por Cristo Jesus. Amém e amém.